E aí, turminha, beleza? Hoje o professor gravando aqui essa aula para vocês. Daqui a pouco já vai estar lá no positivo, tá? Hoje, terceiro ano do ensino médio e depois, né, o primeiro ano também vai ter esse mesmo conteúdo, mas só lá no quarto bimestre, então já vão depois estar sabendo aí desse vídeo, tá bom? Bom, turminha, na última vez eu mandei um vídeo lá que eu já tinha gravado antes, né? A respeito do primeiro capítulo, que é a questão do poder, dominação. E aí agora resolvi então fazer o do segundo capítulo, que vai entrar na parte aí da democracia e cidadania, tá bom? Aqui vocês têm a apostila, vou usar alguns slides e bora lá ver esse vídeo aí, assistir esse vídeo. Antes, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Ó, peraí que chique. E aí, tá me seguindo? Não? Então aí, ó, segue o professor. E se puder, posta um storyzinho aí, né, assistindo a aulinha. Fala pro pessoal também seguir, tá aí. Chique, né? Então bora lá para nossa aulinha de sociologia. Bom, o capítulo 18, Democracia e Cidadania, ele vai explicar um pouco para vocês aí como é que funciona a questão da democracia, tá? E aí nós temos algumas características para que essas democracias, né, mais contemporâneas, lembrando que a ideia de democracia que nasce na Grécia, nasce em Atenas, hoje em dia já não se aplicam mais. Você tinha um sistema democrático que mais excluía do que realmente poderíamos dizer que incluíam pessoas, né? Obviamente, para o período é um avanço, né? Tanto que se torna a polis democrática Atenas, né? Mas já não funcionando mais com a maneira que nós temos no mundo e que nós vemos o mundo hoje, tá? Bom, e aí então as características da nossa democracia contemporânea, que vocês estão vendo aqui, que ela não é direta, mas é representativa, né? Hoje as pessoas elas não participam das decisões de uma maneira direta, ela escolhe quem vai representá-los, né? Cada região com determinados cargos, né? Quem ganha é a partir da quantidade de votos, tá? A que ele se candidatou. Esses representantes devem ter poder para legislar, né? Então eles não podem simplesmente ser eleitos e nada ali poder fazer. As eleições têm que ser competitivas e idôneas, então elas não podem ter fraudes, tá? E ela precisa ser composta por vários grupos de pessoas, tá? Para que ela realmente seja, né, uma democracia mesmo, tá? E aí questão da igualdade política para todos esses, né, que estão ali votando e concorrendo, né, na ideia principal de que cada eleitor tem direito a um voto e esse voto, indiferentemente da condição social, terá o mesmo peso, tá? Então aqui nós temos alguns exemplos que vamos citar para vocês do que faz parte de um sistema democrático. Então, a Constituição, que são os regimes políticos, as formas de governo, que elas podem ser variadas, questão da organização e estrutura aqui, né, no caso brasileiro por Estado, e o sistema político, que é a divisão aí desses trabalhos, tá? E aí aqui uma pergunta interessante. Em qual destes países o regime político é a democracia? Né? Então nós temos república parlamentarista aqui, né, que de passagem na Europa é bem comum. Temos aqui república presidencialista e semipresidencialista. E aí nós vamos falar aqui desse conceito que vocês estão vendo embaixo, o conceito do Robert Dahl, né, que ele diz que poliarquia ou governo de muitos, né? O que seria esse governo de muitos? Porque na questão ali, né, que a gente acaba comentando, realmente, né, se você pega a questão da república, a questão da democracia, que é o poder do povo, né, ele vai trazer, né, ele fala que dentro da poliarquia nós temos muito número de pessoas e também a diversidade, tanto das minorias que participam, né?
principalmente que a gente falando assim nos grupos, né, os partidos que vão surgindo, né, então acaba sendo um termo um pouco mais aceito, né, de poliarquia, tá? Antes de chegar aqui, ó, só para responder a pergunta de vocês, todos esses países, tá, são aí regidos por uma democracia, cada um com as suas características, mas todos são, tá? Aqui nós vamos ter um textinho para fazer, né, da democracia como método de seleção de lideranças, tá? Deixo para vocês fazerem essa leitura e aí nós vamos entrar aqui na página 20 falando sobre a questão aí trabalhada pelo Darral, tá? Governo de minoria, ditaduras e governo de minorias, poliarquia, tá? E aí ele vai acabar fazendo um comentário sobre as diferenças que nós temos aqui, né? Esse governos de minorias que ele se retrata essa quantidade grande, né, que você tem, né, de diversidade, enquanto o governo de minoria da ditadura, minoria porque é apenas, né, uma pequena parcela ali que realmente está no poder, tá? E aí, de acordo com o texto, ele pede para vocês estarem fazendo a resolução do exercício abaixo. Então vocês dão um pausezinho, né? Parou? Ó. Não parou? Parou? Parou. E aí aqui só para vocês depois, né? Só para já deixar correto aqui para vocês. Resposta certa dessa daqui. A diferença entre as duas seria a existência da liberdade de oposição, que na poliarquia acaba sendo bem claro que você tem uma existência até muito maior, né, desse grupo opositor aí, tá bom? Bom, e aí aqui você vai ter as características que ele vai colocar, né, de uma poliarquia. O livro do Darral é A Democracia e Seus Críticos, e essas daqui seriam as pré-condições para caracterizar uma poliarquia. Tá? Então, os políticos eleitos estão legalmente encarregados das decisões governamentais. Tá? Os eleitos são escolhidos em eleições periódicas. Tá? Praticamente todos os membros adultos da comunidade têm o direito de votar e têm o direito de concorrer. O cidadão deve ter o direito de se expressar sobre os assuntos políticos. O cidadão pode buscar informações alternativas, tá? E o cidadão tem direito de se agregar livremente, formando partidos políticos. Então, esses 7 caminhos aí são o que ele forma de uma poliarquia, tá? Bem tranquilo também. Sistema de partidos no Brasil. Vale lembrar aqui também, até para fazer um comentário, o sistema no Brasil político se alterou aí de acordo com alguns anos, né? A gente vale lembrar que, historicamente falando, até a democracia brasileira é algo até meio novo, né? Então, assim, a gente já passamos, né, por um momento acho que assim, os mais importantes, assim, né, desses pontos. A gente teve o governo Vargas, né, que vai abrir bastante por conta da Constituição de 34, até mesmo a participação das mulheres. Logo depois entra o Estado Novo, que acaba sendo o fascismo, né, do governo Vargas. Né? Depois nós vamos voltar a ter aí uma certa abertura com o Dutra. E aí, né, vai seguindo, né, Vargas volta e tal, depois nós temos Juscelino, e aí a gente vai encerrar esse período aí com a ditadura militar, e aí pós-ditadura militar, né, que nós vamos voltar a ter um sistema realmente aí político e partidário aqui no Brasil, até a ditadura militar, como vocês aí, terceiro ano já vão estudar ainda, mas vale lembrar que a gente só tinha 2 partidos, né, durante a ditadura, que era a Arena, que era o partido governo, e o MDB, que era o partido de oposição. Tá? Então, aí, após os anos 80, com a ditadura militar, com o fim da ditadura militar, o Brasil aí apresenta algumas mudanças. Tá? E aí nós temos a questão da formação, né, dos diversos partidos que aqui existem, tá? E aí que algumas coisas mais interessantes, né, na questão do Brasil, né, hoje já mudou um pouco até de quando era a apostila, né, porque
Rede social, acho que é algo que interfere bastante, negativamente, positivamente na política, né? Mas aqui, quanto mais a sigla, né, do partido está à direita, mais prestigiada é pela elite, né? Mais ao centro e à esquerda, mais prestigiada pela classe média ou a classe mais baixa. Hoje já mudou um pouco, a gente já tem alguns, né, que não, até por uma questão de conhecimento, até mesmo uma questão de estudo, né, acaba não se entendendo como essa forma, né, de funcionamento da política como um todo, tá? Hoje a nossa Câmara ela é formada por um grande número de partidos, né? Então é uma quantidade bem grande e esses partidos, obviamente, acabam cada um tendo, né, seus ideais, seus pontos de vista e suas maneiras de agir. Tá? Aqui a gente tem um pequeno texto, né? Vocês vão poder dar uma lida, eu peço depois para que vocês leiam. Tá? Esse dado é de 2014, já mudou bastante aí, porque a gente já teve ainda outras eleições, mas se for pegar a eleição presidencial, a gente teve a de 2018, é que vai ter esse ano aqui, tá? Mas é realmente assim, número de partidos efetivos, 14, né? Realmente assim, a quantidade de partido no Brasil não se explica aí pela quantidade de partidos que realmente conseguem uma ascensão aí ao poder, tá? Aqui nós temos um texto que fala sobre isso daqui, né? Sobre a quantidade de partidos e quantos realmente, né, que vai falar que você tinha 32 partidos e 14 partidos apenas ocupando, né, como partidos efetivos e ocupando cadeiras, né? E aí vocês têm que saber, o sistema de votação no Brasil também, né, na formação das cadeiras das câmaras, não é por quantidade de voto, você vai pela quantidade, é uma porcentagem do partido, então quanto mais o partido recebe voto, mais cadeira ele vai ter, né? E então nem sempre os deputados, vereadores, né, mais votados chegam realmente a ocupar uma vaga na Câmara, porque tem que avaliar quantas cadeiras que o partido dele recebeu e aí, em cima dessas cadeiras aí saber quantos realmente vão estar aí chegando. Muitos partidos muito pequenos acabam utilizando daquelas de artistas, de pessoas que chamam mais atenção justamente por isso, né? Porque às vezes numa dessa, que nem você pega ali um tiririca da vida, acaba conseguindo 2, 3 cadeiras pro partido e aí você infelizmente acaba podendo chegar a pessoas que receberam pouquíssimos votos, né? E aí eles acabam por conta desse direito de cadeira aí tá chegando ali. Por isso que eu falo, sempre falei para vocês, e esse ano a gente vai ter um trabalho sobre eleição para fazer, que realmente não podemos, né? A gente tem que levar muito a sério, porque a escolha, né, isso é o que a gente vai ver agora na questão do Brasil, né? A escolha dos deputados, né, das pessoas que vão governar, é extremamente importante para até mesmo para saber as decisões aí que vai ser tomada, né, por quem foi eleito para os cargos aí de chefe de executivo, tá? O sistema brasileiro é o presidencialismo de coalizão, tá? Então o presidente eleito pelo voto, né, e tem um mandato aí, né, onde que aqui no Brasil a gente chama de coalizão, que seria o quê? A necessidade de acordos que ele vai ter que fazer com outros partidos, tá? Então não é somente chegar, né, ali, é saber que a partir do momento que se ocupa aquela cadeira, essa pessoa vai precisar saber articular com os partidos, porque é muito difícil uma pessoa ser eleita e já ter uma ampla maioria na Câmara. É muito difícil isso acontecer, né? Até mesmo por todo o governo. Então há necessidade de fazer essas coalizões para tentar então estar buscando o apoio, tá? Aí a gente tem o funcionamento. Então você tem a coalizão de apoio do governo, né? Você tem a coalizão de oposição do governo, e aqui é o que a gente. É o centrão, né, galera? Ali o oscilante é o centrão, o famoso centrão que está sempre ali, tá? Fora isso, vocês têm que entender que a gente tem o presidente, nós temos o interesse do partido desse presidente, o interesse dos políticos que fazem parte desse partido, o interesse da coalizão e o interesse da sociedade também, obviamente, não pode esquecer dos principais atores aí
que é a nossa sociedade, né? Não tem jeito, tá? Então, isso aqui seria um sistema de coalizão, né? De acordos que deveriam ser feitos, tá? Para que ele consiga governar, porque senão vão ficar barrando, projeto nenhum vai sair do papel, beleza? Então aqui nós temos ali o que eu expliquei para vocês, tá? Aqui nós temos um pequeno textinho também para estar falando um pouco sobre a questão da coalizão, então leiam também porque acaba ajudando bastante para que vocês possam estar aí entendendo, tá? Bom, a questão da cidadania, tá? Uma construção histórica, e aí nós temos aí, né, aqui é sobre o livro, né, do sociólogo Thomas Humphrey Marshall, tá? Ele escreveu em 1950 Cidadania e Classe Social, e aí ele basicamente até hoje muito aceita os tipos de cidadania. Então a cidadania civil, né, que essa vai falar sobre a questão da liberdade, a vida, a propriedade e a igualdade perante a lei. Cidadania política, sobre a questão, né, da universalização dos votos, do direito, né, dos adultos de escolher os seus governantes por meio de eleições, por meio de processos democráticos, e a cidadania social, que corresponde, né, à questão dos membros de uma sociedade de ter, na realidade, não apenas no texto da lei, acesso ao mínimo de bem-estar e seguranças materiais, direito ao trabalho, direito a emprego, direito à moradia, né? Isso faz parte aí dessa cidadania social, tá? Aqui nós temos mais um textinho sobre a questão, né, dos direitos sociais, a participação na riqueza coletiva das sociedades. O textinho é bem legalzinho, curtinho de ler, tá? Do próprio livro do Marshall, tá? Bem tranquilo também a leitura. Bom, para você conseguir chegar a essa questão dos direitos sociais é importante, então tá até citando algumas coisas aqui para vocês, é o seguinte, que você necessita, né, de uma questão administrativa, um poder público eficiente. Em que sentido que a gente fala isso? No sentido de que realmente você tenha uma gestão que atenda à necessidade desta população. Eles precisam entender que para uma sociedade funcionar, né, nós temos que compreender a importância da educação, do trabalho, da saúde, da aposentadoria, do salário. Tudo isso só funciona através das políticas do governo aí, de um governo, de um Estado eficiente. Caso você não tenha esse tipo de ação, né, nós infelizmente ficamos, né, acabamos entrando em crise, que realmente é o que a gente está tendo aí na atualidade, né? E aí, num certo caos, né, que pode estar gerando aí nessa sociedade, tá? As decisões políticas estão atreladas às políticas públicas, essas que implicam nas escolhas de prioridade, então, dos políticos. Quais são e onde serão destinados os recursos, o dinheiro arrecadado com os impostos e como serão as políticas que vão ser utilizadas para essa distribuição, para essa, né, quais são as áreas que mais estão necessitando, né, desse dinheiro. E isso é muito importante que se entendam. Nada do que é público, é gratuito. Na verdade, você tem, né, dentro do Brasil, falando do Brasil, dentro de uma Constituição, dentro de uma legislação, né, algumas obrigatoriedades por parte dos governantes, né? Existem as linhas que defendem que o governo não tivesse nada disso, que caso não existissem esses tipos de serviço, escola pública, hospital público, entre outros, teriam muito mais condições aí de estarem gastando dinheiro com outras coisas, gerando mais lucro, gerando mais empregos, entre outros. Mas, gente, é um pensamento que precisaria ter um levantamento muito grande, né? Porque, assim, tem exemplos de custo dessas coisas em outros países. A gente sabe o quanto que isso daí são valores, assim, altíssimos. Então, não tem como você querer apenas inventar, né, suposições, porque é complicado, porque ciência não trabalha só com suposição. Ciência, ela
tem a suposição, mas também ela tem, né, o estudo disso, né, realmente assim de mostrar que aquela suposição pode ou não estar certa, através aí de estudos, de conhecimento, de pesquisas que aí precisam ser feitos, tá? Então é importante se falar, tá? Bom, aqui já para vocês não vai atingir tanto, mas aqui para o primeiro ano. E aí a questão do clientelismo político, né, no Brasil. Isso a parte aqui é interessante, vou só passar aqui para vocês, está aqui já no final da página 26, tá? Que seria o setor operacional do Estado, então as partes burocráticas do Estado. Então nós temos aí duas coisas interessantes para se falar do clientelismo público no Brasil, tá? Primeiro a gente tem a questão da burocracia regular do Estado, que as pessoas que vão trabalhar para os serviços públicos, essas pessoas são chamadas de funcionários públicos, tá? Ou funcionários da administração pública. Essas pessoas são concursadas, né? Fazem prova, fazem diversas atividades, que nem o professor aqui é concursado na prefeitura aqui de São Paulo, né? Nós, polícias federais, policiais militares, né, trabalhadores do SUS, entre outros, mas nós temos também uma outra ala dentro desse serviço público, que é o que nós chamamos de cargos comissionados ou cargos de livre nomeação. E aí que tá o dinheiro, tá, gente? Porque falar que funcionário público ganha pra caramba, vou falar pra vocês que não é não, tá? Experiência própria. E conheço vários outros aí que eu posso estar falando para vocês, tá? Aí sim, do outro lado, nós temos sim, né, esses que a gente chama, né, esses cabides de emprego, que aí realmente são feitos, né, são colocados funcionários do partido, colega do colega, amigo do amigo, líderes políticos, e aí sim é o que a gente vai chamar de clientelismo, onde infelizmente nós temos, né, a participação, né, dessas pessoas, como vocês estão vendo ali, né, tem até uma chargezinha, né, mostrando, tá? Aqui o Organize as Ideias também é um texto bem legal, tá? Falando sobre a questão dos funcionários, né, de carreira, ou contratados por concurso, ou diferentes. Eu falo para vocês que o maior inimigo dos governantes é o funcionário público, porque o funcionário público mesmo, raizão lá, chão, né, que trabalha mesmo ali, e sabe da realidade que se vive, esse cara aí é o que dá dor de cabeça pro Estado, sabe? Porque esse cara você não consegue desviar dinheiro, né? Você tem que pagar ele certinho, não tem falcatrua. Então, os caras realmente eles não gostam do funcionário público por causa disso, né? Não pensem que é porque gasta muito que gasta nada, tá? Se vocês pegarem a questão das terceirizações, o custo é muito maior do que se fosse de um funcionário público, até porque as empresas não fazem essas coisas, né, sem que elas tenham exorbitantes lucros, tá? E aí, finalizando o capítulo, a participação política e os movimentos sociais, tá? E aí aqui algumas coisas que são realmente interessantes de se falar, né? O caráter universal e igualitário do voto não impedem que as instituições da poliarquia sejam marcadas por intensas desigualdades. É o que acontece aqui no Brasil, algo que eu até já cheguei a comentar um pouco em aula com vocês. Realmente aquelas pessoas mais pobres, né, os quase aí abaixo das linhas da miséria, essa pessoa nunca vai ter condições de chegar a uma política ali e falar que realmente ela vai querer fazer alguma coisa para mudar. Essa pessoa não vai chegar, infelizmente, por N motivos. Por isso que eu falo da questão da participação, da questão do conhecimento de vocês, para que vocês sejam, né, talvez esse meio de campo que vá poder fazer com que um dia essas pessoas realmente tenham ali oportunidade de ascensão, né, nessa política. Apenas uma minoria controla os partidos, né? Terão mais visibilidade os candidatos com mais recursos financeiros, né? Irresponsabilidade política, onde que eles não respondem a seus eleitores, né? E é verdade, a gente não consegue, eles esquecem que o eleitor votou nele, que ele, na verdade, ele só está lá porque ele está representando o voto, né? O eleitor desprovido de todos os recursos, né, acaba tomando uma decisão em cima aí de interesses até de outros, né?
E nem todos os eleitores têm interesse pela política. E realmente, gente, não gostar de política não é uma opção de vida, de escolha de vida. Ah, eu não gosto de brócolis. Beleza, parceiro, você não gosta de brócolis. Política, ela interfere em tudo que se rege uma sociedade, desde o seu trabalho, do seu transporte, do seu remédio, tá? Tudo isso é política. Você não tem que gostar, você precisa entender e você precisa fazer o mínimo de participação, de tirar aquele momento, de pesquisar sobre os seus candidatos e não que aquele voto seu na urna vai ser um voto jogado fora, não pegar o papelzinho que está jogado no chão, não votar naqueles que vocês veem na televisão com óculos. Ah, got to go! Escolha o que vocês têm que fazer, escolham mesmo realmente ali quem vai, né, seguir, né, uma linha que você considera como correta aí para a sociedade, tá? Seria legal essa discussão aqui, né, com vocês da atitude sociológica, né? Se vocês quiserem deixar algum comentário sobre esse conteúdo aí, deixem um comentário que o professor sempre está olhando, ou levem para a sala de aula, não tem problema nenhum. Tá? E aí, finalizando o capítulo, a questão das condições necessárias e suficientes para a poliarquia, que na verdade é a questão da igualdade jurídica e a igualdade política. Tá? E, infelizmente, uma excessiva desigualdade econômica, cultural, informacional, né, faz com que nós tenhamos, infelizmente, essa separação, essa distinção da realidade de um país para a sua realidade política, tá? Aqui nós temos uma fotografia dos anos 60, grupo dos Panteras Negras, tá? Nos Estados Unidos. E aí aqui nós tivemos, né, o tempo, esse grupo passou a atuar politicamente em torno de uma pauta marxista de reivindicações de resgate histórico e direitos que foram suprimidos aos negros, tá? A gente não pode esquecer, a gente está falando dos anos 60, um período aí bem pesado na questão da luta, né, dos estadunidenses aí negros para o direito de votar, tá? Aqui nós temos hora do estudo. São apenas 3 questões aqui, tá? Peço para que vocês já pausem o vídeo aí, que o professor vai colocar aqui a resolução para vocês, então já pausa o vídeo, tá? Porque agora vai ter a resolução. Então aqui, tá? O exercício 1, as respostas corretas então é a 01, opa, é a 02 e a 04. Tá? Que aí aqui ele vai estar falando, né, sobre a questão do tema da democracia, assinalar o que é correto, né? A 8, tá? O conceito de democracia deve ser compreendido como uma forma de organização política que elimina os conflitos e a disputa de interesse, então totalmente errado. E na 16, a existência de diversos partidos políticos que concorrem pelo poder é considerada como um fator que impede a atividade democrática, e não é bem isso que acontece, né? É importante mesmo que se tenha, né, essa participação, né, dessas pessoas, tá? Deixa o professor arrumar aqui eu tenho que limpar aqui. É que esse daqui eu acho que eu tinha usado, eu não sei porque ele ficou salvo aqui. Bom, então vamos lá. Na questão aqui 2, então, né, que a gente já está fazendo aqui, nós temos como alternativa correta a letra A, tá? A. E na questão 3, alternativas 1, 2 e 4, tá? Então só, opa, 1, 2 e... Agora que eu vi, professor, deixa eu tudo aqui. 1, 2, 4. Ah, tá, tudo mesmo. Agora sim. São as corretas, apenas a 3 errada. Né? A posição ocupada pelos grupos na hierarquia social não é um fator de influência sobre sua cultura política. Acabamos de falar isso. Não precisa nem dizer mais nada. Bom, o conteúdo de sociologia de vocês está acabado com os 2 vídeos, certo? Não, já terminamos. Vou pedir para que os senhores e senhoritas, meninos e meninas, façam
o caderno de atividade, tá? Façam todo o caderno de atividade, não é muito grande. O do capítulo 17 é tudo de, estou vendo aqui, são tudo de questões de alternativa, né? Vai até o exercício 8. E esse aqui também, esse aqui vai até, não, esse aqui ainda vai maior, esse vai ter o exercício 12, então aí são 20 questões aí para vocês fazerem, né? E eu vou depois estar gravando um vídeo com a correção destes exercícios, tá? Então, numa próxima semana eu vou gravar o vídeo, a gente faz a correção dos exercícios e aí vai ficar tudo completo, o conteúdo de sociologia e as correções dos exercícios também. Então vai ser numa próxima aula bem rápido, ou mando até mesmo, mando o gabarito para vocês pelo Positivon, e mais assim vou estar avisando todos. Fiquem com Deus, obrigado, espero que vocês tenham gostado. E ó, de novo, ó, segue aí, família. Posta storyzinho, vai, quebra essa, vai. Pô, tô aqui bonitão, aqui gravando aqui pra vocês. Posta storyzinho lá, professor aqui assistindo a aula do professor Éder. Avisa a família. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.